tarde a todos. A graça e a paz no nome de Jesus. Amém? Queria agradecer a todos vocês que estiveram junto conosco nesses últimos 2 meses. Quero agradecer em nome da família. Quero agradecer porque as orações, as ligações, as mensagens nos serviram de suporte, junto com a mão de Deus, nesses dias tão difíceis. Os que só conhecia a irmã Poema, eu sou o filho mais velho. E aí tem outros irmãos aqui que eu queria que viesse aqui, irmãos biológicos. Queria chamar meu pai. Sei que não é fácil, mas mais difícil ele já encontrou, já passou. Vim até aqui, não vai ser tão difícil não. Queria chamar minhas irmãs que estão aí. Geralmente em dias como esse, são dias de choro e tem que ser. Mas hoje eu não vim aqui para chorar, por mais que vocês vão me ver chorando. Hoje eu vim aqui para agradecer a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vim aqui para agradecer a Deus. Eu não vou fazer um culto fúnebre, eu vou fazer uma adoração ao meu Deus, ao Deus dela e ao seu Deus. Hoje é dia de festa. A Bíblia diz que quando um justo morre, o que acontece no céu? Festa. Nós vamos festejar, festejar nesse dia, junto com Deus. Esse aqui é meu pai. Por mais de 40 anos, foi companheiro. 45. Na alegria, na dor. Na saúde e na enfermidade. Não é perfeito, não é santo, tão pecador quanto nós. Mas foi o marido que Deus deu para ela. E que viveu nesses últimos dias intensos de dores, junto com ela, dando apoio. Seu Luiz, isso aqui é minha irmã mais velha, depois de mim, que vai chorar um pouco, mas é normal. Para de chorar. Para de chorar. Se alegre. Essa é a Roberta, minha irmã. Essa é a Renata, a depois da Roberta. Essa é a Rúbia, minha irmã caçula. E a Leilane é uma irmã de coração, que ela adotou no ventre. E é filha. Não tem o mesmo sangue, mas tem o mesmo espírito, o mesmo amor da irmã Poema, da mãe Poema. E essa aqui é uma outra filha chamada Adelaide. Somos filhos biológicos. Esse aqui, meu cunhado Marcelo, esposo da Rúbia. E tem outros filhos que não são biológicos. E eu queria pedir para você levantar a mão. Você que morou, Rob, foi morar com minha mãe, é filho adotivo, porque minha mãe adotou, e morou uns anos conosco. Tem um outro irmão que não está por aqui, chamado Fernandes, que a gente chama ele de Mano, que é lá de Sena também. Morou com a gente. Tem uma irmã que morou, que é de Campo Grande, chamada Adriana. Foram vários irmãos que minha mãe adotou. E tem o Joel. Cadê a mãe de Joel? O outro filho que minha mãe adotou. Foram muitos filhos. As portas da minha casa sempre estiveram abertas. Ela sempre acolheu. E nós somos gratos a Deus por Ele ter nos dado a Dona Poema como mãe, como esposa, como sogra, como irmã, como neta. E da família da minha mãe e de irmãos, hoje vivo só tem 2, que é o Tissalmo
e a tia Vilma, que conhece ela mais do que ninguém, porque viveu a infância e sabe como é minha mãe. E eu queria pedir um pouquinho da sua atenção, que eu queria trazer uma palavra para os irmãos. Você fique bem à vontade. Se você quiser sentar, fique à vontade. Se estiver em pé, você pode ficar à vontade de vocês para lá. Eu queria não trazer uma palavra, mas eu queria contar um pouco como foi o último dia da minha mãe. Cadê a Val quando veio para cá? Está com raiva de mim, Val? Vem cá. A Val foi... A Val foi a filha que esteve com minha mãe na hora da morte. Viveu as últimas 3 semanas, todos os dias à noite, do lado da minha mãe. Foi ela que viu as lutas e as dores da minha mãe. E eu sou grato à família que cedeu, sou grato ao esposo, aos filhos, que cederam ela para ficar com a gente esse tempo todo. Viu? E eu queria contar um pouquinho para você, pode falar, como foi os últimos dias da minha mãe, para a gente adorar um pouco. A gente faz muitas perguntas como filho nessa hora, como amigo, por que Deus levou a Dona Poema? As irmãs já me fizeram perguntas, os amigos já me fizeram perguntas, e eu não preciso encontrar resposta porque Deus levou minha mãe. Porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Minha mãe não foi santa, longe disso. Minha mãe foi tão pecadora quanto nós. Mas minha mãe tinha um sentimento e um desejo por Deus. E às vezes se anulava, às vezes deixava um pouco do convívio da família para ajudar aquele que chegava lá em casa necessitado, precisando de uma palavra. E como os 2 meses foram muito difíceis, eu vou resumir tudo só no final, a última semana. Quando a Val chegou lá em Goiânia para estar com meu pai e com minha mãe, ela teve uma conversa com os dois. E eu acredito que naquele dia começou um processo na vida da minha mãe de Deus levar ela para ele. Minha mãe tinha um coração muito bom, um coração bondoso, mas minha mãe também era falha. Minha mãe tinha suas manias, minha mãe tinha suas lutas internas. E uma das coisas que para a gente foi difícil de administrar foi um sentimento e uma atitude que ela tinha de limpeza. Minha mãe tinha mania de limpeza, quem conhece sabe disso. Minha mãe trocava às vezes os almoços com a família para fazer limpeza na casa. Minha mãe fazia faxina na casa todos os dias. Não conheço mulher nenhuma que consegue fazer faxina na casa todos os dias. E minha mãe fez, pelo menos há 45 anos. E nós nunca entendemos por que minha mãe tinha essa atitude. Quantas vezes nós não nos aborrecemos para sair para almoçar e elas dizendo, vocês vão na frente que eu vou terminar de arrumar a casa. Os filhos foram muito difíceis. Nós viemos entender há pouco tempo por que ela tinha essa atitude. Minha mãe foi uma mulher muito sofrida, uma mulher que lutou muito desde cedo. E, como todos sabem, no casamento a gente precisa se anular um pouco, esquecer um pouco do orgulho. E minha mãe, na limpeza da casa, conseguia esquecer os problemas. Ela, sem saber, inconsciente, começou a limpar a casa para poder ficar sozinha com ela mesma, para ser o momento de fuga dela. E ela fez isso todas as vezes que estava ruim, e depois de 45 anos não sabia mais por que limpava a casa e fazia já meio inconsciente. E nós tivemos uma conversa onde ela abriu o coração e disse, hoje eu sei por que eu não consigo mais parar de limpar a casa. Porque na limpeza da casa eu ficava só comigo mesmo. Comigo e com Deus.
Era na limpeza da casa que ela fugia, às vezes, das lutas, dos problemas, não que ela não encarasse, mas era um momento a sós dela e Deus. E Deus querendo resolver algumas coisas que faltavam na vida da minha mãe para poder levá-la para Ele. Como um milagre, a casa dos meus pais não podia ser vendida, porque não tinha como ser vendida. E uma senhora apareceu e disse: eu compro a casa não estava mais à venda. E minha mãe disse: não, é para vender a casa, eu quero vender a casa. E um dia antes da minha mãe embarcar para Goiânia, a casa foi vendida. A gente não faz a leitura das coisas com os nossos olhos corretos, mas Deus faz tudo correto. Deus permitiu que aquela mulher fosse lá em casa comprar a casa, porque Deus estava querendo libertar a minha mãe de 45 anos de uma escravidão, que era limpar a casa. Minha mãe foi para Goiânia sem casa, porque Deus não queria mais que ela se preocupasse com a casa. Porque quem sabe, quem conhece, sabia que se ela fosse para Goiânia com a casa, ela todos os dias ia ligar para mim e dizer: meu filho, como é que está a casa? O que a Leilane está fazendo na casa, meu filho? Vai lá que está toda suja. Quem conhece sabe. E Deus tirou a casa da minha mãe para ela não se preocupar mais com uma casa, porque Deus queria dar uma outra casa para ela. E Deus começou um processo na vida da minha mãe que nós não entendemos. Mas Deus queria libertar a minha mãe de 45 anos. Deus não queria mais que ela usasse a casa para ser refúgio ou para ser fuga. Deus queria que Ele fosse o refúgio da minha mãe. E aí minha mãe não se preocupava mais com a casa, ela não tinha mais preocupação com a casa. E Deus começou um projeto, um processo final da vida da minha mãe. E me permita, meu pai, comentar. Como nós não somos santos, meu pai teve uma filha fora do casamento. E isso foi muito difícil para minha mãe administrar. E foram mais de 20 anos onde minha mãe não conseguia liberar perdão sobre a vida do meu pai e sobre a vida da filha, da nossa irmã. Ela algumas vezes tinha falado que tinha perdoado, mas nunca foi só da boca para fora. E no dia que a Val chegou lá, sentou com os dois junto com a irmã lá da casa onde eles estavam. Eles tiveram uma conversa. E naquele dia, minha mãe estava tão quebrantada, tão moída por Deus, que naquele dia ela abriu o coração e perdoou meu pai. Meu pai se ajoelhou, deu um abraço nela, disse: hoje você me perdoou. Deus agora estava tirando da minha mãe uma prisão. Uma prisão que estava junto com ela por mais de 20 anos. Que era a ausência de perdão com relação ao meu pai. E a gente, sem saber, Deus agora estava puxando ela para mais perto dele. Diz: está chegando a tua hora. Você está quase pronta. E a última semana da vida da minha mãe, eu não sei o que Jó passou, mas minha mãe sofreu muitas dores na última semana. Quem já teve parentes com câncer na família sabe que o câncer adoece não só o paciente, mas toda a família. Toda a família. E hoje eu entendo, Dani. Valdecira. O câncer mata. O câncer mata toda a família. Mata nos sentimentos. Mata na força, leva o corpo da paciente, mas leva um pouco da vida dos familiares. E minha mãe teve uma recaída no domingo, onde a gente foi para o ponto de atendimento da Unimed, e não é diferente do pronto-socorro daqui. Minha mãe ficou em cima de uma maca por quase um dia, sentindo muitas dores. Se nada passava e a gente, eu mais a Val, desesperado,
ela com diarreia constante, com vômito constante, e a gente levando ela no corredor do hospital. E ela gritava muito, ela chorava muito, mas ela nunca negou o Deus dela. Ela nunca murmurou com o Deus dela. Ela nunca negou a fé. Nesse dia começou um processo de Deus quebrantar minha mãe, de Deus moer minha mãe, que nós fazíamos pergunta por que Deus estava deixando ela passar por aquilo. Mas hoje a minha compreensão é que Deus precisava, e o único jeito de chamar a atenção da minha mãe para que ela esquecesse da casa, esquecesse de todos, esquecesse dos filhos, era a dor. Porque se não fosse na dor, ela não esqueceria das coisas. Ela era muito ativa. E nós fomos para um hospital, ficamos com ela 7 para 8 dias internados nesse hospital. As dores não cessavam mais com a morfina. A morfina não fazia mais minha mãe se acalmar. Nesses 7 dias, à tarde, quando eu ficava de manhã mais a Margarete, e no final da tarde nós íamos embora e a avó chegava, e nós nos ajoelhávamos lá na cama dela, e nós fazíamos uma oração. O nosso pedido já não era mais para Deus curar, mas era para que Deus fizesse ela dormir e cessasse um pouco a dor. E eu orava junto com a avó. Quando a gente terminava de orar, ela com a fala trêmula, sem força e com muita dor, ela dizia: Deus, leva meu filho para casa, faz ele ter uma noite de sono tranquilo, faz ele descansar. Essa é a minha mãe, uma mulher com 7 dias sem comer, com 7 dias sem beber, com 7 dias sentindo dores, e o remédio mais forte não passava. Na hora da dor, ela lembrava do filho, dizia: Deus, dá o sono para ele que eu não tenho tido nos últimos 7 dias. Essa é a minha mãe, uma mulher desobediente, uma mulher insubmissa às vezes, uma mulher com muitos problemas, mas a mulher se doava mesmo na hora da dor, mesmo na hora da fome, mesmo na hora da sede, mesmo na hora da enfermidade. Essa é a Poema, a dona Poema, a Popó, como meu pai chamava, como alguns chamavam. E já nos últimos 3 dias, ela já não aguentando mais, a gente já não sabia mais o que fazer. Um dia antes de Deus levar ela, eu tive uma conversa com a Val, e a gente dizia: está faltando alguma coisa, porque precisava faltar alguma coisa para poder parar toda a dor, todo o sofrimento. E nós conversamos, eu mais a Val, a respeito do que a gente tinha discernido naquele dia. E 2 dias antes, no domingo, ela passou uma madrugada muito ruim na quarta-feira, sentindo muita dor, mas nada conseguia parar. E ela fez uma oração chorando, a gente segurando na mão dela. Ela disse: Deus, os homens já não podem fazer mais nada, eu já não suporto mais a dor. Manda um anjo, manda um anjo. E do nada apareceu um rapaz do nosso lado, um médico novo. Nós explicamos a situação e ele disse: eu estou reservando um local na UTI para ela. A gente ficou muito nervoso porque UTI é sinônimo de morte. Mas a gente tinha entendido que naquele dia Deus estava querendo acabar um pouco, diminuir um pouco a dor. E ela passou os últimos 2 dias, 2 e pouco na UTI, dormindo, sentindo dor, mas dormindo. E antes dela ir para a UTI, num desses dias que eu ia fazer a oração,